Dia, pessoal, vamos iniciar a nossa correção de tarefas de hoje, tá? Voltando a vida ao normal, a gente tem um monte de coisa pela frente aí. Então, bora iniciar nossas aulas de hoje para que logo a gente termine as apostilas do terceiro bimestre e assim que chegar as do quarto, tocar o barco. Vamos lá? Lição de casa 13. Quer descobrir se o pescador conseguiu se salvar? Então, complete o texto com os verbos entre parênteses, flexionando-os nos tempos pedidos. Aí o pescador teve uma ideia. Já que eu vou morrer mesmo, quero que me responda uma pergunta. Como é possível que estivesse dentro da garrafa? Sendo tão grande como és? Não posso acreditar nisso, a não ser que veja com meus próprios olhos. O gênio, desafiando, converteu-se novamente em fumaça e pouco a pouco foi entrando na garrafa. Quando o pescador viu que ele estava inteirinho lá dentro, mais do que depressa, fechou a garrafa com o selo e disse ao gênio: vou jogar-te de volta ao mar e vou construir uma casa aqui. Toda vez que alguém vier pescar, vou avisá-lo para que não te liberte. Desta maneira, enquanto eu for vivo, não sairás de dentro dessa garrafa. O gênio então lamentou-se e implorou ao pescador que o perdoasse. Eu também te pedi que me perdoasse, que alguém te perdoaria, mas assim mesmo quisestes me matar. 2. O final da história você vai conhecer agora, mas sua tarefa será ajudar o gênio a encontrar os 5 erros ortográficos ao lado. Faça a correção. Então vamos lá. O gênio jurou que não lhe faria mal e que lhe daria meios para que vivesse com fartura o resto de seus dias e o deixasse sair. O pescador se convenceu e libertou o gênio, que lhe mostrou uma lagoa rica de grandes peixes, onde o pescador pôde pescar o resto de sua vida. Então, as palavras que estavam escritas errado neste textinho. Vivesse. Todas as vezes que a gente estiver diante de um verbo, a gente escreve com 2 S's e não com CE, tá? Depois veio deixasse. Deixasse também é um verbo deixar. Também é com 2 S's e não com C. Depois convenceu. Tá escrito no texto convenceu. Convenceu. Depois, no texto, lagoa com U. É lagoa. Depois, peixes, que é com X e não com CH. Agora nós vamos fazer a correção da lição de casa 14, tá certo? Que tal saborear uma deliciosa esfirra? Você sabia que esse quitute que tanto apreciamos é de origem árabe? Leia o texto a seguir. Quem nunca comeu esfirra, levante a mão. Conta a lenda que quando os fenícios povoaram a região do Líbano, surgiu o hábito de cobrir o pão com carne e cebola. Nascia assim a esfirra, famosa nas lanchonetes em versões bem populares. Ela é, portanto, um prato que tem história. O segredo dessa iguaria milenar é assar a massa com o recheio para que ela seja impregnada pelo seu sabor. A esfirra é feita com a carne crua, que aí esse caldo que sai da carne, junto com os temperos que normalmente a gente coloca para temperar a carne, impregna na massa. Que delícia. Procure no dicionário o significado das 2 palavras em destaque no texto e copie-as abaixo. Então, iguaria é uma comida fina, tá? E pode ser também apetitosa. Era dado também o nome de iguaria para as ervas aromáticas, tá? Que no tempo das grandes navegações, eles queriam chegar até a Índia para comprar essas iguarias, né? Que eram, na verdade, ervas muito finas, que hoje pra gente é coisa normal, que é o cravo, a canela, né? Entre outras coisas. Então, a iguaria nada mais é que uma comida fina. Por exemplo, o escargot é uma comida fina.
Impregnada significa infiltrar-se, penetrar, embeber, tá? Agora escolha uma das duas palavras para fazer uma frase. Eu jamais provei uma iguaria como essa. Por exemplo, tá? Página 117. Muitas das palavras que usamos no dia a dia são de origem árabe. Na lista abaixo, apresentamos apenas algumas que começam pela palavra A. Complete cada uma delas escolhendo a letra correta nos parênteses. Então vamos lá. Açougue com C cedilha, açude e açúcar, C cedilha. Alcachofra e álcool com L, não com U, tá, gente? Alecrim com M no final. Alface, alfaiate e alfândega com L. Alfazema, algarismo, algodão com L. Alicate com E. Almanaque, almofada com L. Azeite, azeitona e azulejo com Z. Leia o significado de outras duas palavras de origem árabe. Depois, escolha uma delas para ilustrar e a outra para fazer uma frase. Alcateia, um bando de lobos, tá? Cáfila, caravana de camelos que transportam mercadorias. Então, vocês tinham que escolher entre uma delas para fazer frase e para fazer um desenho. É uma resposta muito pessoal, tá certo, pessoal? Então, agora nós vamos passar para a tarefa 16, lição de casa 15, desculpa. Durante 1001 noites, Sherazade encantou o sultão com suas histórias. Com o tempo, ele se tornou um bom homem e pediu que artesãos tecessem essas histórias com fios de ouro, em finíssimos tapetes de seda, para que elas jamais fossem esquecidas. Localize abaixo 8 palavras muito presentes nas histórias de Sherazade. Então vamos lá. As palavras são noite estrelada, palácio suntuoso, histórias maravilhosas e reis cruéis, tá? Eram esses as duplas de palavras que a gente tinha que formar, tá? As palavras localizadas no diagrama formam 4 pares de substantivos e adjetivos. Observe a concordância que deve existir entre elas em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. Escreva abaixo os pares formados. Então, noite, que é um substantivo, com o estrelada. Palácio suntuoso. E histórias maravilhosas e reis cruéis. Escolha um desses pares e utilize-os para escrever um parágrafo que poderia ser o início de uma história das 1001 noites. Em um palácio suntuoso, havia um rei muito doente. E um belo dia, ele recebeu a visita de um gênio. Já dava para ser um começo. Tá certo, pessoal? Eu fico por aqui com correções e volto com a aulinha de hoje. Isso é tudo, pessoal.